Olá, eu me chamo Caroline Monteiro da Costa e hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho a respeito do estágio curricular obrigatório 3 e conversando um pouco, explicando um pouco como foi este trabalho de pesquisa. Bom, a área de concentração escolhida foi a didática e a metodologia da música e o tema que foi escolhido para trabalharmos essa área foi a pluralidade do ensino musical nas escolas. Bom, esse trabalho, a ideia central deste trabalho é justamente apresentar as dificuldades que são enfrentadas pelos professores, principalmente, ao tentarem trabalhar a musicalização nas escolas, nos seus planos de aula, e como são grandes os desafios, mas também, em contrapartida, apresentar as diversas maneiras possíveis da gente enfrentar esses problemas e trabalhar através da pluralidade da didática do ensino musical. Os objetivos desse trabalho são incentivar a musicalização nas escolas, apresentar metodologias de aprendizagem musical, empregar a diversidade do ensino da música e apontar a importância da musicalização. Bom, por muitos anos era opcional para os professores trabalharem a música nas suas aulas e muitos professores optavam por deixar de lado, afinal de contas alguns, em sua maioria, não tinham a devida especialização, talvez por não saberem tocar um instrumento, por não saberem cantar, talvez não acharem que tem uma voz boa para cantar, enfim, por diversas formas acabavam deixando de lado, E eu posso falar por mim, no período em que eu estudei, e eu sempre estudei em escolas públicas, posso falar desse lado do ensino público, e nunca tive nenhuma aula que tivesse algum conteúdo musical, nem mesmo em outras matérias, enfim, nunca tive. Por quê? Porque é um desafio muito grande, Os professores, por não terem, como eu disse, essa especialização, acabam deixando de lado. No entanto, no ano de 2008, a Lei número 11.769, ela foi aprovada. E essa lei, ela trouxe a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas. Então, a partir de 2008, a partir dessa lei, não era mais simplesmente uma opção do professor trabalhar a música, mas sim uma lei, era obrigatório. Mas mesmo com a obrigatoriedade, mesmo sendo algo que está lá na nossa Constituição, os professores ainda assim acabavam deixando de lado, pelos desafios, pelas dificuldades. Então, a ideia desse trabalho é justamente demonstrar e mostrar que existem sim algumas didáticas e alguns métodos que se pode trabalhar, que não é algo impossível, que não é algo muito difícil. Então, cada professor, a gente sabe que eles têm a sua própria característica, que tem o seu gosto, que tem o seu jeito. Então, dentro dessas ideias, a gente pode sim trabalhar a musicalização nas escolas e sem ter tantas dificuldades, Então, a ideia desse trabalho é justamente essa. Sobre a metodologia, a primeira parte desse estágio, era para ser realizada em um espaço não formal. E eu escolhi, a Academia de Dança CIA 78, e até fiquei um pouco temerosa, confesso, porque achei que não poderia ser aceito por ser um curso de música, mas foi liberado pelos tutores, pelo polo, foi tudo tranquilo. E eu escolhi já especificamente, foi de propósito, porque essa academia de dança, ela é em parceria com a Escola Cooperação, então ficaria tudo meio que junto ali do pessoal que eu já conhecia, já estava mais familiarizada. E essa academia de dança, eles tinham várias aulas durante a semana. No entanto, essas aulas elas eram em um período bem curto, era um período bem pequeno de tempo. Então, levaram-se aí uns quantos dias, umas quantas semanas para conseguir concluir essas primeiras 10 horas de observação. Depois, deveria ser realizado as 10 horas de observação em uma escola, e a escola escolhida foi a Escola Cooperação, novamente, assim como no estágio anterior. E nesse semestre nós trabalharemos com o ensino médio, As turmas que eu trabalhei ali fazendo as observações foi o primeiro e o segundo ano do ensino médio. O terceiro não foi possível porque a professora que estava como minha supervisora, a professora Karen, ela lecionava apenas para o primeiro e para o segundo ano. O terceiro ano era uma outra professora, então para não acabar causando algum transtorno, mantive essas duas turmas. E posterior a isso, nós trabalhamos 5 horas de regência com os alunos do ensino médio, e a turma escolhida foi o segundo ano.
Sobre as observações, né, foi tudo muito bem detalhado ali no projeto de estágio, né, mas vale a gente ressaltar alguns detalhes. Ali na CIA 78 foi muito legal, né, de acompanhar as meninas ali. Falo as meninas porque a maioria eram meninas, na questão da dança. E por incrível que pareça, né, por mais que seja algo mais voltado especificamente para a dança, foi incrível de perceber ali o quanto elas trabalham o ritmo. E a música, né, ou melhor, a dança sem a música não faria muito sentido, né, a dança em silêncio seria meio estranho. Então são duas coisas que são trabalhadas juntas e elas precisam ter muita noção do ritmo. E isso eu achei muito incrível, porque mesmo elas não trabalhando um instrumento musical ou o canto, mas com a dança também, elas precisam ter esse domínio do ritmo. Depois nós tivemos também a observação ali na escola, né, cooperação com os alunos do primeiro e segundo ano. E um detalhe que eu quero ressaltar o primeiro ano estava trabalhando algumas coisas com fantoches, teatro de fantoches, muito, muito legal. E no segundo ano, né, eles estavam de fato trabalhando assuntos relacionados à música. Porque na primeira aula que eu tive de observação com eles estavam apresentando um trabalho, né, falando a respeito dos principais compositores da música clássica. Eu achei muito legal porque ali a gente pôde ter uma troca, nós conversamos, a professora explicou, né, que eu era uma estudante de música e nós tivemos a oportunidade de conversar e eles me fizeram algumas perguntas, eu trouxe algumas curiosidades para eles e foi muito, muito legal mesmo. E agora falando sobre os planos de aula, vou tentar dar uma boa resumida aqui. Mas a ideia desses planos de aula é justamente, né, apresentar algumas didáticas e métodos que são possíveis da gente trabalhar. O meu primeiro plano de aula, trabalhando, né, o conteúdo de gêneros musicais. E a ideia é justamente, né, apresentar esses gêneros para os alunos, pedir para que eles peguem as músicas que eles mais gostem de escutar, até porque por serem adolescentes, né, adolescentes gostam bastante de ouvir vários tipos diferentes de música, então pedir para eles escolherem em torno de 5 músicas diferentes ali que eles gostem e pesquisarem a respeito dos gêneros, não apenas saber que gênero mas pesquisar sobre cada gênero mesmo, onde que se iniciou, como é que funciona, de onde veio e, né, compartilhar com os colegas, com a ideia de conhecer um pouco mais, né, a diversidade musical. O segundo plano de aula é sobre a percepção musical e a ideia é trabalhar, né, a criatividade, a percepção sonora. E para vocês verem, é uma atividade bem simples de fazer e muito divertida, porque a ideia é apresentar a música como algo simples, né, algo que a gente usa no dia a dia. E seria, né, explicar ali para eles os fundamentos da percepção sonora, explicar como é benéfico, né, nós escutarmos música, como é importante, e depois pedir para que os alunos escolham, pode ser tanto algo pessoal como da sala de aula, enfim, tem que escolher algum objeto, né, de qualquer lugar, mas escolher algum objeto, escolher uma música e tentar incrementar esse objeto como um instrumento musical dentro da música, né, para trabalhar a criatividade, enfim, e eles, né, se sentirem participando daquela música que eles gostam tanto, né. O terceiro plano de aula é trabalhar a música com os sentimentos, né, porque a música, ela tem essa facilidade, né, de mostrar e dos compositores, enfim, os produtores, eles conseguem passar o que eles estão sentindo para quem escuta. Então a ideia basicamente é iniciar uma conversa, né, sobre a questão de como é possível nós sentirmos coisas diferentes em músicas diferentes e colocar algumas músicas para eles escutarem e pedir para eles irem reagindo a elas e vendo quais que são os sentimentos que cada um deles tem em relação àquelas músicas. A quarta aula, né, o quarto plano de aula é trabalhar o corpo musical, né, incentivando a criatividade e a percepção do próprio corpo, porque o nosso corpo, inclusive, no início de tudo, lá, muito, muito antes, a ideia de música era justamente os sons que o nosso corpo produzia, né? Os sons da natureza, enfim. Então, a ideia é justamente cada estudante, ele deveria emitir um som, procurar, pode ser palmas, estalar de dedos, bater no peito, bater o pé no chão, bater nas pernas, qualquer som que o próprio corpo emita sozinho, sem nenhum objeto. E deveria criar alguma coisa rítmica, né? Óbvio, nós estaremos auxiliando a questão rítmica, né? Depois escolher uma música de sua preferência e tentar fazer uma breve apresentação ali com a sua escolha. E por último,
no nosso 5º plano de aula, apresentar o rap brasileiro, né? Que é muito importante, porque o rap, ele traz essa coisa da crítica, né? As letras, elas são muito profundas. Tem letras que são mais tranquilas, no sentido de, às vezes, um romance, às vezes apenas falando sobre algo que o compositor gosta, mas na maioria o rap, ele traz essa crítica a algum assunto. Então, a ideia dessa aula seria apresentar essas críticas, né, e propor que cada aluno faça um pequeno poema em formato de rap, né, com as rimas ali, sobre alguma crítica que eles queiram fazer. Pode ser uma crítica social, enfim, qualquer crítica que eles quiserem. E por fim, né, as vivências do estágio. As 10 horas de observação, como eu disse, as primeiras, né, foram realizadas ali na CIA 78, deu tudo certo, foram, né, momentos de muita aprendizagem para mim. Depois passamos para a Escola Cooperação, consegui concluir as horas, né, de observação. No entanto, devido à confusão que deu um pouco ali, né, para mim pelo menos, deu essa divergência por conta dos documentos, pois a gente tinha que esperar concluir as 10 horas em um lugar, que era no espaço não formal, cancelar o termo de compromisso e adicionar o próximo, então não tinha como fazer ao mesmo tempo. E devido às aulas ali na CIA 78 serem em um curto espaço de tempo e por muitos dias, acabou tomando bastante o meu tempo ali, e aí quando eu concluí já estava bem apertado já para o final do ano, então infelizmente eu consegui concluir, né, as horas de observação, mas dentre essas horas de observação eu consegui fazer apenas uma regência, não foi possível realizar todas as regências, né? Eu consegui fechar ali os 75% de horas necessários para a aprovação e para gerar, né, o questionário avaliativo, mas infelizmente, né, quero me explicar assim do porquê que eu não consegui, foi por questão do tempo. Infelizmente esse semestre o tempo foi meu maior inimigo, meu maior desafiador, e infelizmente eu não consegui realizar todas as horas, né, das regências principalmente. Fiz apenas uma regência e o restante de observações. Mas eu posso dizer que foi muito proveitoso, ainda que por um período curto, foi muito proveitoso, né, para a questão de aprendizagem, de estudo, de pesquisa. Foi muito bom, agradeço a Escola Cooperação, foi uma escola que me acolheu desde o semestre passado, também a tutora por todas as dúvidas tiradas. E esse, né, sendo o nosso último estágio, né, do curso, me sinto muito feliz e realizada, né, por tudo que consegui construir ao longo desses semestres. Aqui nós temos as nossas referências, o link da apresentação. E para finalizar, uma frase, né, de um escritor desconhecido que diz: "Onde há música, há vida pulsando em cada nota". Muito obrigada!